Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente alguns vídeos que eu publiquei no canal Especulando os Fatos sem censura no Telegram. Caso ainda vocês não conheçam o nosso canal lá no Telegram, eu peço por gentileza que vocês acessem os links que eu disponibilizei para vocês fixados nos comentários e também na descrição deste vídeo, beleza pessoal? Mas presta atenção por gentileza nesses dois vídeos, onde esses dois indivíduos aí, esse rapaz que vocês vão ver agora e depois no outro vídeo ou dois senhores aí, falando sobre a questão do cometa 3i Atlas, tá pessoal? Quero que vocês entendam uma coisa, que toda essa narrativa que já está durando bastante tempo em relação a este cometa, tudo está interligado, tudo está conectado à agenda alien, à agenda de engano. Tá bom, pessoal? Prestem atenção, por gentileza. Eu coloquei no modo rápido para não tomar muito tempo de vocês. Mas, logicamente, se vocês quiserem acessar aí o vídeo e assistir normalmente, acessem lá o nosso canal Especulando os Fatos sem censura no Telegram. Beleza, pessoal? Mas vamos ao que interessa. Prestem atenção, por gentileza. Total acaba de sair, 3i Atlas é um objeto alongado, talvez achatado, comprido, tipo um OVNI tic-tac. Richard, como assim? O que tá acontecendo? Devemos correr para as montanhas? E calma que não é só isso. Saiu estudo de novas observações feitas com o telescópio espacial Hubble e também com o telescópio espacial James Webb. Sabe o que eles descobriram? Como vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Tá aqui o estudo que tem dados do telescópio Hubble, que observou o 3i Atlas, e eles conseguiram aferir que o 3i Atlas ele parece ser alongado na proporção de 2:1, ou seja, tipo um OVNI tic-tac. Tamanho do 3i Atlas, conseguiram aferir o núcleo dele, ou seja, a parte física dele mesmo, em 2,6 km. Tá bem diferente. Primeiro vocês falaram em 20 km, depois em 10 km, depois em 1 km, depois não podia ter mais do que 1 km, agora ele tem 2,6. Esse é o problema, né, pessoal? Quando o rapaz ele vem e fala o seguinte, eu estou me baseando em informações ou evidências aí, basicamente de instituições que têm credibilidade, né? Aí vem uma pessoa, por exemplo, como eu falei para vocês já diversas vezes aqui no canal Especulando os Fatos, eu posso apresentar provas aqui que são fatos, são estudos, são experimentos, mas esses indivíduos eles sempre vão, infelizmente, dar credibilidade para essas instituições que ditam o que é verdade e o que é mentira, tá, pessoal? Por isso que muitas pessoas, infelizmente, têm caído nesses enganos, porque elas se utilizam desses mecanismos que ditam o que são padrões científicos e aquilo que não é algo que vem da ciência, tá, pessoal? Por isso que eu sempre falo pseudociência, né? E quando você também acredita nesse modelo errôneo da bola molhada giratória hipersônica, pessoal, infelizmente você está fadado a adotar aí esses mecanismos dessas instituições aí que ditam e colocam aí os padrões da pseudociência, tá, pessoal? Pois bem, vamos lá. 6 quilômetros. E numa proporção tipo de OVNI tic-tac mesmo. Outra curiosidade, a rotação do 3i Atlas, ela é maior do que 1 hora. Peraí, não era 16 horas? Depois aferiram novamente e viram que era 16 horas, com alguma chance de erro ali, de alguns minutos para mais ou para menos. Agora, o tempo de rotação, o período de rotação dele é maior do que 1 hora. Ou seja, pode ser qualquer coisa. Mas calma que agora vem a cereja do bolo. Isso porque o James Webb também observou o 3i Atlas e aqui tá o estudo. E sabe o que ele conseguiu identificar? Que o 3i Atlas tem dióxido de carbono, CO2, água, níquel e metano. Percebeu? Níquel e metano. Peraí, não tem ferro? Não, não tem ferro. Não foi identificado ferro suficiente para sequer a gente ter uma proporção de quanto ferro que ele pode ter. Ou seja, mais uma vez mostrando níquel sem ferro, o que é um sinal que não existe na natureza para começar níquel sem ferro. Níquel sem ferro é um sinal de industrialização. A gente só veria níquel sem ferro em superligas de naves espaciais. E mais uma vez, agora com espectroscopia do telescópio espacial James Webb, a gente tem essa informação absurda. E calma, porque essas não são as únicas anomalias que a gente tem agora. É breaking news total. A tela de vocês vai ficar... Basicamente ele está dando informações aí, né? Alguns resumos, algumas atualidades aí, ou algumas atualizações aí da questão do cometa 3i Atlas, tá, pessoal? Mas a gente sabe que toda a narrativa que está em volta aí desse cometa em relação a alienígenas, a OVNIs, né, e muitos aí estão esperando, né, para que esses indivíduos aí, em algum momento ou em algum cenário, eles se apresentem para a humanidade. Será que vai ser aí o 3i Atlas, né, pessoal, esse cometa, né, que muitos acham, né, esses indivíduos que pesquisam sobre OVNIs e etc, e acreditam em extraterrestres, será que esse cometa ele será aí algo que em breve vai se apresentar como seres aí em alguma espaçonave e etc, né? Logicamente, estou falando para as pessoas que estão aí construindo essa narrativa do engano alien, tá, pessoal? E a gente sabe que os influenciadores, as pessoas que têm uma grande
ou um grande alcance aqui na plataforma do YouTube, ou eles, basicamente, eles estão, querendo ou não, fazendo com que muitas pessoas acreditem aí que exista vida fora da Terra, que exista aí, basicamente, seres de outros planetas, por causa aí de toda essa narrativa que está sendo construída em relação ao cometa 3i Atlas, tá bom, pessoal? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? A pseudociência, ela sempre estuda, né, esses absurdos, pessoal. Então, quando a gente acredita nesse modelo errôneo da bola molhada giratória hipersônica, pessoal, infelizmente, nós estamos fadados a acreditar aí em tudo que é pregado aí por essas instituições, né, a NASA, as instituições espaciais, tá bom, pessoal? Então, assim, e não pode ainda questionar essas instituições, infelizmente, tá, pessoal? Mas vocês estão observando que essa questão aí, a questão do cometa 13 Atlas, ele não ainda caiu por terra, ele ainda está rodando nas redes sociais e em diversos canais, né? Principalmente o canal ali da Carol Capel, tá, pessoal? Ela, infelizmente, ela fica ali induzindo, né, falando que ou tentando mostrar que pode ser uma nave espacial e etc. Mas nós sabemos que toda essa narrativa que está sendo construída, mais uma vez reforçando essa informação para vocês, né, é uma narrativa que está sendo construída basicamente para adaptar a mente das pessoas a receber esses indivíduos, esses alienígenas, esses extraterrestres, que dentro da Bíblia, que dentro da palavra das Escrituras são demônios, tá, pessoal? Inclusive, vem pessoas aqui no canal, nossa, é um absurdo você falar que esses seres, esses extraterrestres, esses alienígenas, esses aliens são demônios. Qual embasamento bíblico que você tem para isso, pessoal? Né? Basicamente, a Bíblia ela fala que esses seres eles parecem como rãs, né? E esses seres eles não são de outras galáxias, eles não são de outros planetas, eles estão dentro do nosso plano físico, tá, pessoal? Eles não vão vir de outros mundos, de outras galáxias. Por isso que eu falo, quando você sabe e você acredita no verdadeiro modelo cosmológico bíblico, que nós somos protegidos por um domo e só entra alguma coisa ou sai alguma coisa deste domo com a permissão do Todo-Poderoso, do Criador. Né? Você não está fadado a acreditar nessas pseudociência e também em todas essas falácias de ficção científica, tá, pessoal? Então isso já está sendo montado, como já falei em diversos vídeos aqui do canal Especulando os Fatos, há muito tempo, por décadas, através de filmes que se é tratado ali a questão de alienígenas, extraterrestres, séries de TV, clipes musicais, né? Agora a gente está vendo pessoas que têm influência sobre a sociedade falando, né, que basicamente, ó, por exemplo, o Chiquinho, o falecido Chiquinho, falando que ele queria batizar um extraterrestre, né? Então reforçando, né, aquilo que era ficção ou só era tratado em ficção científica nos filmes, agora está se tornando realidade, também ganhando credibilidade pelas instituições governamentais, tá? Pois bem, vamos lá. Olha só, é esse tipo de narrativa que nós temos que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Porque é o seguinte, quando a gente entende o passado, entende o que aconteceu no passado, nós não estamos fadados a cometer erros no presente e também no futuro. É por isso que eles maqueiam a história, né, para que a gente não tenha o entendimento que esses seres são demônios, tá, pessoal? Porque se a maioria da população entendesse que esses indivíduos extraterrestres, aliens, né, esse tipo de narrativa que está sendo construído, né, em torno, por exemplo, desse cometa 13 Atlas, né, entendesse que essa narrativa é uma narrativa de engano, tá, pessoal? Vocês podem ter certeza de uma coisa, que muitas pessoas basicamente conseguiria acessar muitas outras áreas que contêm a verdade absoluta, tá, pessoal? Vocês podem ter certeza disso, né? E o maior problema disso, meus irmãos, é quando as pessoas que se dizem entendedoras da palavra, das escrituras, falar que basicamente, pessoal, ah, que outros mundos, né, que Jesus, o Messias, Yahushua HaMashiach, ele foi preparar outras moradas, ele foi preparar
ali basicamente outros mundos, e que esses outros mundos são de outras civilizações, são de outros seres, né, e etc. E a gente não é os únicos nesse universo. Por isso que eu falo, a pseudociência, né, esse universo do evolucionismo, do Big Bang, né, pessoal, onde as pessoas elas acreditam que existe outras galáxias, outros mundos, outros planetas, ele faz com que muitas pessoas, até mesmo os ditos evangélicos, católicos, as pessoas que se dizem leitoras aí das escrituras sagradas, induz essas pessoas, infelizmente, pessoal, a acreditar que basicamente, né, existe seres de outros planetas, tá, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos ver aí o que esse rapaz está falando, né? E como eu falei para vocês, quando você conhece o passado, você tem entendimento do passado, você não está fadado a cometer erros no futuro, ou seja, também no presente, tá bom? Vamos lá. Se o irmão me perguntar o que eu acho que é o 13 Atlas, irmão, eu tenho algumas deduções, talvez, ou algumas suposições, melhor dizer assim, sobre o que seja. Ou pode ser Nibiru, ou pode ser realmente uma nave. Aquilo que eu falo para vocês, quando você, novamente repetindo, entende o verdadeiro modelo cosmológico bíblico, você entende que não existe outros planetas, não existe, por exemplo, essa questão do Nibiru, tá, pessoal? Nós estamos dentro de um modelo cosmológico bíblico, plano, circular, plano que nos protege, né, através de um domo, né? Então não existe essa questão do Nibiru. Então já cai por terra. Eu já acreditei na questão do Nibiru quando eu acreditava no modelo da bola molhada giratória hipersônica. A partir do momento que você entende o modelo, o verdadeiro modelo cosmológico bíblico, você não acredita mais em extraterrestres, não acredita em Cometa 13 Atlas, não acredita na narrativa Engano Alien, né? Então, basicamente, você consegue entender muito mais, por exemplo, e ter uma conexão maior com as escrituras sagradas, tá, pessoal? Vamos lá. Gigantesca, e que já vem, vamos dizer assim, nos visitando há talvez milhares e milhares e milhares de anos. Guiada pelos o que nós chamamos de Anunnaki. Para quem não sabe. Vocês estão entendendo? Quando você entende o passado, o verdadeiro passado, você não está o quê? Você não está fadado a cometer erros no presente e no futuro. Você não está fadado a cair em enganos, pessoal. Então essa questão dos Anunnakis, como eu falei para vocês já diversas vezes aqui no canal Especulando os Fatos, extraterrestres, Anunnakis, Ozymandias, seres de outras dimensões, tudo que tem relação à nova era, a idade de ouro, tudo isso, pessoal, são ou tem ligações com anjos caídos, néfilins, demônios, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ok? Logicamente, né? É o meu entendimento. Não estou empurrando goela abaixo. Se você acredita em extraterrestres, tudo bem. É uma escolha sua. Mas agora, você querer acreditar na Bíblia, conciliar essas informações com as escrituras sagradas, aí, infelizmente, não tem como, tá, pessoal? Beleza? Vamos lá. Em 1977, lá na Inglaterra, enquanto as pessoas estavam vivendo, lá o início do movimento punk, inclusive, do qual de uma certa forma eu fiz parte, eu tenho 52 anos de idade, aqui no Brasil, mas lá em 77, muitas pessoas estavam assistindo a BBC de Londres. De repente a televisão sofre uma grande interferência, eu acho que o Dr. Alex lembra desse fato ou pesquisou esse fato. E aparece um líder, uma voz colossal, grotesca, que se chama Ashtar Sheran, e que é idolatrado, venerado por muitos membros esotéricos do mundo, inclusive muitos aqui no Brasil. Você vai lá para Trigueirinho, Trindade, você vai ver os discípulos do Ashtar Sheran. Eu acho que é só o ET Bilu, né? Não é não, tá, irmãos? Esse ser, ele se manifesta numa transmissão da BBC de Londres em 1977, dizendo os planos que eles têm para fazer comunicação com os seres humanos. E depois houve outras aparições desse ser. Doutor Alex, o pior é que, como a gente vai a nossa pesquisa é uma pesquisa geral, né? A gente vai em outros canais, a gente detecta outros pontos, porque nós vamos fazendo as ligações e as relações com tudo aquilo que a gente pesquisa. Muitos esotéricos já estão falando que essa 3 Atlas é a nave do tal do Ashtar Sheran, que muito em breve ele vai fazer a comunicação com os seres humanos. Muito em breve. Interessante porque o movimento... Ou seja, o que está acontecendo, tá, pessoal? Né? É aquilo que eu falei para vocês. Eles estão preparando o caminho para que esses indivíduos, esses seres, Anunnakis, Ozymandias,
ET Bilu, seja lá o que for. Eles estão fazendo um condicionamento mental aqui, ó, nas pessoas, certo? Logicamente que é aqui, quando esses seres eles forem apresentados, eles vão enganar a muitos, inclusive aqueles que se dizem leitores da palavra, das escrituras sagradas. Muitos vão se apostatar da fé por causa desses enganos, tá? Então, quando você acredita nesse modelo pseudocientífico da bola molhada, giratória e hipersônica, você está, infelizmente, fadado a cair nesses enganos. E você está mais suscetível a acreditar nesses seres, a se desviar da sua fé, daquilo que você acredita, pessoal. Agora, imagine a quantidade de pessoas que vai idolatrar esses seres, que vai acreditar que existe vida fora deste plano físico, né? Quantas pessoas que irá duvidar aí do Todo-Poderoso, né? Então, por isso que eu falo, né? Como ele explicou muito bem ali a questão da televisão, desse ser aí que foi mencionado aí, que apareceu ali na BBC News lá de Londres, e etc. E as pessoas fizeram o quê? Elas começaram a idolatrar esse ser maligno, tá? Elas começaram a idolatrar esse ser maligno. Então eu falo, a pseudociência, ela é uma religião. Ela é muito mais além do conhecimento. Por isso que eu falo que Albert Einstein, Oppenheimer, né, todos esses cientistas de renomes, eles são muito mais religiosos do que você pensa. Você está entendendo? Então o cenário ele está sendo preparado para esses indivíduos há muito tempo, há décadas, pessoal. Você viu o ano ali que apareceu essa interferência na transmissão ali da BBC News de Londres, cara? Faz muito tempo. Então essa agenda do engano alien, ela está já percorrendo há um bom tempo, né, nesse mundo. Tá? Vamos lá. Essa leitura das 49 raças aí, né, dessa turma aí, ela estaria ligada diretamente a esse conceito dessa aproximação do 13 Atlas. E, coincidentemente ou não, ele aparece 10 anos depois que mexeram na Arca de Gabriel. Interessante, né? Tudo vem para se conectar. Esse livro que o irmão comentou é um livro russo que saiu no final dos anos 70, 60 para os anos 70. E ficou muito famoso lá na Rússia, ou na ex-União Soviética, e foi tá. Então assim, cara, o engano ele vai ser brutal. O engano alien ele vai ser brutal. Né? À toa que eu sempre estou fazendo vídeos aqui no canal para que você possa sempre estar se informando. As pessoas que estão chegando aqui no canal, assista a playlist que eu faço diversos vídeos falando aí sobre esse engano alien, tá, pessoal? Que já está há décadas aí sendo preparado para as nações, tá? E infelizmente muitas pessoas, até mesmo os ditos cristãos, irá cair nesses enganos aí da nova era, da questão da agenda alien e etc, tá, pessoal? Tá? Então, veja só que tudo tem uma conexão, conhecimento, porque quando você tem acesso a verdadeiras informações sobre o verdadeiro modelo da Terra, formato da Terra, você não está fadado a cair nesses conhecimentos pseudocientíficos, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, basicamente, o modelo ele tem uma importância, sim, o verdadeiro modelo da Terra, o formato da Terra, ele tem uma importância significativa. Porque a partir do momento que você entende o verdadeiro formato da Terra, você não está fadado a cair nesses enganos de instituições pseudocientíficas, em instituições espaciais e etc. Tá? E ele, basicamente, né, fala ali da questão da idolatria, porque as pessoas, elas, além do conhecimento, elas começam a idolatrar esses seres. Né? A idolatria ela é algo abominável ali aos olhos do Todo-Poderoso. Já derrubou diversas vezes ali o povo israelita. Então assim, cara,
tomem cuidado, meus irmãos, tomem cuidado mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Você chegou aqui pela recomendação do YouTube, gostou do canal, se inscreva e ative todas as notificações, beleza? E você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, por favor, dá uma verificada na inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas, por gentileza, dá uma força aí para o canal Especulando os Fatos, tá bom, pessoal? E compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram e nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se quiser se tornar membro do canal, com apenas R$ 7,99 por mês, vocês acessam, no caso aí, conteúdos exclusivos do canal Especulando os Fatos aqui no YouTube, como por exemplo, nós estamos fazendo a leitura, parte número 2 do livro de Enoque, tá, pessoal? Então é somente para membros essa leitura. Logicamente, quando eu estiver fazendo a live, as pessoas que não forem membros, elas podem acessar livremente, mas após a live ela só vai ser para membros, tá? E o benefício que eu coloco aí para o pessoal que se tornar membro do canal é basicamente não tem aí nenhum tipo de anúncio na live, tá bom, pessoal? Beleza? E sempre façam suas pesquisas independentes, eu não sou o dono da verdade, né? Estou aqui para agregar um pouco de informações, como também aprender com os irmãos, tá bom? Beleza? A Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho Yahushua HaMashiach. Forte abraço a todos, shalom, até mais, tamo junto, abraço.